Fazia lá todas as montagens de planilhas Excel e faltava um bom laudo. O escritório era criticado por não ter um laudo legal. Os clientes sempre tinham que contratar um assessor um assessor não, como é que é? Um copywriter, né, alguém que fizesse uma tradução do laudo para poder publicar no relatório de administração. Quando ele me chamou para ajudar, para mim, recém-formado, estava chegando no concurso público, era um primeiro bico. Ah, se é para escrever, me explica o que você fez, eu vou traduzir o que você fez num texto como a gente fazia nos trabalhos. Deu muito certo, foi muito elogiado pelos clientes e, tem toda uma história que eu ia prestar um concurso público, não deu certo por causa desse trabalho, eu acabei não conseguindo estudar, não passei na prova, só que eu fui chamado para vários laudos e vários trabalhos que foram elogiados. Eu me senti durante 4, 5 anos trabalhando numa área que não era a minha área. Eu me prometia todos os dias que eu ia ganhar algum dinheiro com finanças, ia pular fora dessa área, que eu achava uma área que as pessoas não gostavam. Toda a situação que eu tinha, pô, é uma área dura, uma área de bastidores, né? As pessoas gostam de vida, de gente, de liderança, de vendas. Finanças é a cozinha dos trabalhos, né? Só que à medida que crescia a minha experiência, uma outra situação, eu acabei assumindo a coordenação de um trabalho de consultoria. Nessa coordenação tinha um professor que ia dar uma aula e faltou, eu cobri a aula dele. A aula foi bem avaliada e eu fui crescendo, até que surgiu a ideia de escrever um livro dentro de uma sala de aula, tinha uma apostila de finanças pessoais. Que Um bacana. aluno meu era dono de editora, falou: "Cara, você tem que publicar um livro sobre esse assunto". Quando eu escrevi o livro, eu ainda tinha em mente que era quase que minha pá de cal na carreira de finanças. Vou escrever esse livro, encerro tudo, vou largar esse trabalho, vou parar de marketing, uma outra área que eu gosto. Só que o livro começou a fazer sucesso. E foi numa fase de transição na minha carreira, eu morei um tempo fora do Brasil. Quando eu voltei, o livro já estava vendendo bem, a editora falou: "Cara, escreve um segundo livro". E foi nesse segundo livro que a carreira decolou. Eu tinha escrito Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem em 2002, voltei do Canadá em 2004, escrevi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Que esse daí é o mais é vendido, o né? mais vendido. Tem hoje 3 milhões de livros vendidos, é quase 1.600.000 só do Casais Inteligentes. E até hoje é o meu livro que mais vende. E quando eu escrevi Casais Inteligentes, eu tinha a sensação de que, puxa, se eu não sou especialista na área, mas querem que eu escreva sobre esse assunto, deixa eu fazer um livro bem completo, que a pessoa leia e não venha procurar o consultor, porque o consultor vai estar trabalhando em outra área. Eu fiz um livro para resolver a vida das pessoas. E esse livro, timidamente, foi oferecido ao mercado lá com uma impressão inicial de 2.000 exemplares, começou a vender, 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 crescer sem parar. Depois de um ano, entrou na lista dos mais vendidos. E quando ele entrou na lista dos mais vendidos, eu vi que era um caminho meio sem volta. Eu já era reconhecido como autor de finanças, estava sendo chamado para palestras nessa área. Quando eu voltei do Canadá, eu já não queria mais dar tanta aula de contabilidade e finanças gerenciais. Eu comecei a separar a agenda tanto para dar palestra sobre meus livros quanto para atender a imprensa. E aí a coisa meio que Foi foi me andando. puxando, né? Os leitores de Casais Inteligentes criticavam que o capítulo dos filhos era muito pequeno, então nasceu um livro dedicado Os aos filhos. filhos. Depois de 3 livros falavam: "Pô, mas você raspa no assunto investimentos, né? Por que não escreve um livro sobre investimentos?". Eu fui estudar a fundo, fui traduzir minha carteira em livros, e um livro foi sendo escrito atrás do outro, respondendo às dúvidas dos leitores. Havia um bom espaço na imprensa, porque pouca gente trabalhava esse assunto naquela época. E, por eu estar na imprensa, quando começaram a surgir os eventos ligados à expansão do mercado financeiro, lá por volta de 2003 teve aquele projeto A Bolsa Vai Até Você, né, da Bolsa de Valores, tentando incentivar a renda variável. Muitos eventos surgiram, eu acabei abraçando esses eventos. Comecei a oferecer palestras gratuitamente. Para mim era uma forma de vender livros, né? Então, se num evento eu vendesse 100 livros, uau, ganhando R$ 3 por livro, é R$ 300 que me pagava ali por uma palestra. Eu dei muitas palestras gratuitas e quando eu vi, era agenda cheia de entrevistas, cheia de palestras, cheia de pedidos da editora para escrever mais livros. É um caminho sem volta. Foi um crescente interessante até 2016, quando eu vi uma curva crescendo meio linear, né? Todo ano eu escrevia um livro, todo ano eu lançava um livro, todo ano eu fazia palestra sobre o livro. De repente eu entrei no, no- no mundo das redes sociais. O que era linear virou exponencial, né? Aí veio o YouTube, Instagram. A gente começou a lidar com público que não conhecia o meu trabalho. Uma coisa é você vender livro para aluno seu, outra coisa é você falar numa rede social que o seu livro é legal e as pessoas não te conhecem. Então Sim. tem que lidar com a rejeição, com a crítica. Quem é você? Apareceu do nada, né? Eu com É. 15 anos de carreira na época, do nada não, né? Espera aí, tem uma Eu história. estudei, né, eu trabalhei, Então, né. pô, todo mundo que entra nas redes sociais sabe que tem lá as figurinhas que também aparecem do nada, te descobrem naquele momento. E ali eu comecei a lidar, com um público muito maior. Hoje eu vejo uma rede social como uma sala de aula. Eu tenho a responsabilidade de postar qualquer coisa sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, o que eu estou estudando,
Para mim, aquilo é como se fosse uma referência. Sim. Por que que eu estou fazendo? Eu tenho uma responsabilidade com aquele público que está sendo invadido, né? Eu estou batendo no celular da pessoa ali, ó, me ouve aqui. Eu Sim. trato aquilo com muita responsabilidade, sempre tentando trazer alguma lição junto, alguma reflexão, algum conteúdo. E já financeiramente independente desde 2005, eu acho que Já errou, já acertou, né, Gustavo? Porque assim, o pessoal acha que vai acertar só, mas às vezes a gente vai caminhando ali, vai aprendendo. E é isso que eu acho legal, porque eu tava vendo umas lives do... Eu assisti as suas lives na pandemia. Não. Inclusive, eu acho que você tava num lugar verde, de Em natureza. São não sei Roque, minha casa de campo lá, que Isso, virou eu uma casa via que você- sustentável. Eu vi que você falava bastante, né, como economizar para sair das dívidas, né? E aí você abraça muitos brasileiros. Porque a gente vê muitos brasileiros, né, André, que estão... Com certeza. Inclusive, Então, até esse quero momento. entrar nesse assunto. Mas antes eu quero pedir aqui, Gustavo. O que acontece? Para trazer o Gustavo aqui, gente, não é tão simples, tá? O Gustavo tem milhões de compromissos. Fizemos aqui um ao vivo, um baita estúdio aqui para você. Então deixa o botão do curtido apertado, Dá um que vai like. ajudar muito a gente. Você não sabe o quanto é importante. Deixa o seu like aí. E se der 100 likes, vamos pegar já a pergunta no chat e fazer aqui pro Gustavo, tá certo? Então deixa o like, compartilha a live com seus amigos, tá bom? E não esquece também de se inscrever no canal para que você sempre receba as nossas notificações. Gustavo, aquela pessoa que tá assistindo a gente aqui já pensa em se aposentar vivendo de dividendos. Ela não quer viver de INSS, não quer viver daquela aposentadoria do governo. Ainda bem. Qual é o primeiro passo? O que ela tem que fazer? Porque né, todo mundo quer chegar na tranquilidade financeira. Você chegou... Em 2005 você conseguiu independência financeira. Foi. Mas qual é o primeiro passo para quem tá nos assistindo para começar a construir a independência dela? Carol comentou agora há pouco, né? Ah, foi só acerto? Não. A minha vida foi cheia de erros, tanto que o primeiro livro nasceu de uma aula que eu vi o professor falando da matemática. Ela falando, cara, não é possível que eu não aprendi isso antes. Não é possível que nos juros que o Brasil tem, na época era 24% ao ano, que as pessoas não aproveitem isso em benefício próprio. Cara, é muito simples, é matemática financeira. O primeiro passo é se envolver mais e aprender mais. Como? 20-25% das pessoas aprendem lendo. Uma parte muito maior das pessoas aprende assistindo. YouTube, enfim, grava, baixa alguma coisa. Tem gente que não tem tempo de assistir. Cara, põe um fone de ouvido no trânsito. Acho que hoje tem fone seguro, né, para trânsito. Sim. Mas ouça um podcast. Mas envolva-se, entenda. Eu acho que planejamento financeiro ele é muito menos uma questão de matemática, muito mais uma questão de parar e pensar. Pensa, faz as contas. As consequências, se você seguir como você está agora, como você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 20, daqui a 30? Daqui a 30, os mais jovens param de trabalhar, vem INSS. Vai ser suficiente? Tem muita gente que com 35, 40 anos faz a conta, eu quero me aposentar com o que eu ganho hoje. Tá errado. Se você quer manter o estilo de vida que você tem hoje, lá na frente vai custar muito mais caro, e não é inflação. O mais caro é uma pessoa com mais idade, por exemplo, se viaja 30 dias por ano, com 35 anos, você vai dormir num hostel, vai dormir no banco do trem, no banco da praça, você é jovem. Com 70 anos, você precisa de um hotel com cama mais alta, que tenha um serviço de quarto mais completo, que seja mais perto da zona turística, para não ter que andar muito. A vida vai ser mais cara com mais idade, então você não pode ser modesto em desejar um futuro. Se você vive com 5 hoje, planeja aposentar com 10. Não aposentar com 5 nem com 4, que é o que a maioria faz. Então, para e pensa. Tudo que você fizer de conta vai parecer insuficiente. Ah, mas quanto eu teria que comprar de ações e fundos imobiliários e cripto, não sei o quê, para ter um patrimônio? Quanto você quer ter de patrimônio? 1 milhão? É pouco. Talvez seja o ideal 2, ou 3, ou 5. Quanto você teria que poupar? É muito? Vamos supor que eu tenho que poupar nesse momento 105% do que eu ganho. É o que diz a matemática. Eu desisto? Não. Você pode poupar 10? Começa com 10%. Acredite na evolução do seu conhecimento. Acredite no amadurecimento do seu plano. Eu repito incansavelmente nos meus canais que planos não foram feitos para dar certo. Se você tem 10 anos para realizar um projeto e daqui a 10 anos esse projeto acontecer exatamente como você previa, alguma coisa deu muito errado. Você não evoluiu nada em 10 anos, porque você chegou a um resultado com conhecimento que você tinha 10 anos atrás. Todo o conhecimento que você adquiriu, você não conseguiu somar esse plano. Então tem que acreditar na evolução, acreditar na eficiência.